Glória a Deus maravilhoso. Bom dia, meus queridos irmãos. Glória a Deus, eu sou a pastora Terezinha no canal Missões ao Vivo. Convido você nesta hora para estar em concordância juntamente comigo, para nós estarmos orando ao nosso Deus e lendo a palavra do Senhor. E nesta hora estamos aqui meditando e louvando e adorando o nosso Pai Celestial. Glória a Deus maravilhoso. Aleluia. E a nossa base bíblica de hoje está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Glória a Deus, maravilhoso, aleluia. Jesus havia falado para os discípulos que ele haveria de ressuscitar, mas os discípulos não entendiam muito bem e só vieram acreditar nessa palavra de ressurreição depois que Jesus ressuscitou. Então, eles ficaram acreditando. Jesus falou para eles: fiquem em Jerusalém, até que lá do alto sejais revestido do poder. A promessa da vinda do Espírito Santo sobre a vida dos discípulos. E Jesus disse para eles: ser-me-eis testemunhas em toda a terra, em todo lugar, em todas as nações. E eles estavam reunidos ali, naquele lugar, em Jerusalém, esperando a promessa que Deus tinha falado que havia de cumprir. Glória a Deus maravilhoso. E Jesus disse para eles, segundo aqui está escrito no capítulo 1, versículo 8, ele dizendo: recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. E a representação dos discípulos sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo aconteceu de verdade, porque cada pessoa que ouvia a palavra recebia a virtude do Espírito Santo também e passava para outras pessoas, e assim foi crescendo a fé de uma multidão incontável. Então, de maneira que os judeus começaram a perseguir os cristãos, até que aconteceu a história que você sabe do incêndio de Roma, que chama o Holocausto, onde morreu milhões, milhares de pessoas, tanto cristãs como não, porque no incêndio daquela cidade, muitas pessoas também ali não eram ainda cristãos. E isso ficou na história até hoje, o incêndio chamado o Holocausto. Glória a Deus vivo, maravilhoso. E quanto à ressurreição de Jesus, quando ele foi sepultado, quando ele subiu ao céu, aliás, depois da ressurreição, os discípulos olhando para cima, e você já pensou como é que uma pessoa querida vai andando, vai indo embora, e você fica só olhando até ver ele sumir no caminho ou pegar a condução, e você fica só com a saudade daquele encontro maravilhoso? Os discípulos ficaram olhando para o céu e vendo Jesus subir e se ocultar dentro da nuvem. Aí os anjos chegaram perto dos discípulos e disseram para ele assim, no versículo 11, os quais lhe disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu os vistes ir. Não só Jesus falou que haveria de voltar e levar os seus escolhidos para estarem com ele, e agora os anjos aqui testificam essa verdade da volta de Jesus. E nós estamos, irmãos, nesta esperança
da vinda de Jesus, que está muito próximo. Porque o mundo, do jeito que está acontecendo, tudo indica que nós estamos vivendo no período da tribulação dos últimos dias, que acontecerá em breve a segunda fase desse período da grande tribulação. Nós estamos vivendo a primeira fase, que é chamada da paz, falsa paz mundial. E que, acabando o tempo dessa falsa paz mundial, que é chamada de 3 anos e meio, acontecerá os outros 3 anos e meio, completando os 7 anos da profecia de Daniel, do profeta Daniel, que falou que, contados 7 anos, haveria uma paz, mas depois seria quebrantado esse período e aconteceria as guerras entre povos e nações, que é chamado o período da grande tribulação. Nós estamos vivendo pertinho desses dias. Então, amados, se revista do poder de Deus, do Espírito Santo, da fortaleza do Senhor, para que você possa suportar esses dias maus que estão próximos e que nós estamos aqui na terra para ver, atravessar juntamente. Nós não vamos chegar ao final, porque Jesus vai levar os seus escolhidos para Ele. Jesus não vai deixar os seus filhos sofrer a perseguição do homem chamado o Anticristo, que já está revelado, já está na terra, já está prontinho para entrar em ação, esperando só o momento dele se declarar o Anticristo. E enganará a muitos, porque os judeus estão esperando um Salvador, um Libertador, porque eles não aceitaram Jesus Cristo. Eles ainda esperam um Libertador, um Messias. Então, quando surgir esse homem, que vem do jeito que eles esperam, porque quando Jesus veio, eles não aceitaram, porque eles esperavam um homem para exercer justiça, para exercer um plano tipo política. Mas Jesus veio mostrando a humildade, o amor, a salvação, mostrando o reino dos céus, ensinando como nós devemos escapar da condenação eterna. E eles não aceitaram, porque Jesus era pobre, vindo de uma nação pobre, de uma família pobre. Em algum lugar está escrito, quando anunciaram Jesus, e eles disseram: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Não reconheceram a Jesus, porque os seus olhos estavam vendados, o seu entendimento estava vetado para eles não compreenderem, para se cumprir a profecia do profeta Isaías no capítulo 6, que diz que eles olham, mas não veem, têm olho, mas não veem, têm ouvido, mas não ouvem. E a palavra que Jesus pregava fazia comichão nos seus ouvidos, como disse o apóstolo Paulo a Timóteo, faz comichão nos ouvidos a palavra pregada. Mas aqueles a quem Jesus escolheu, que somos nós, o povo gentio, Ele derramou sua graça, sua glória, seu poder, seu Espírito Santo, e nos tem chamado para si, e aqui nós estamos confessando juntamente o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, usando aqui, usando aqui o selo da promessa, que é a sua palavra, a garantia que está expressa aqui, através da virtude dessa palavra gloriosa, que quando nós lemos e recebemos ela no nosso coração, ela nos guia no perfeito caminho da luz, da graça de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, maravilha. Aleluia, louvado seja Deus. Você é um convidado para fazer parte dessa família. Seja também um discípulo de Jesus. Receba Ele inteiramente no seu coração, se arrependendo dos seus pecados, confessando que é um pecador. Recebe a presença de Jesus na sua vida com o selo da escolha, da salvação, a separação entre o joio e o trigo. Nós queremos ser o trigo, e o joio
é lançado fora. Jesus disse que o joio é lançado no fogo para ser queimado. Louvado seja o nome de Jesus. João Batista apresentou Jesus e falou isso mesmo, que o machado está posto à raiz da árvore. Toda vara que está ligada na árvore, a videira, né? Toda a vara que não dá fruto será cortada e lançada fora. Porém, aquela que dá fruto será perseverada. Louvado seja o nome de Jesus. Nós estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus Cristo. E você está sendo essa vida alimentada pela seiva da videira? Você é um ramo que dá fruto? Você é escolhido do Senhor Jesus? Se não é ainda, se decida agora. O tempo é agora. Não espere mais muito tempo, porque a grande provação que vem sobre toda a terra está próximo. Você vai suportar? Nós que temos a presença de Jesus na nossa vida, nós vamos suportar, porque Jesus vai derramar do seu poder, da sua graça sobre a nossa vida para nós suportar. Mas quem não tem essa graça na sua vida vai sofrer, irmãos, vai sofrer. Vai blasfemar, vai murmurar e perde a salvação. É assim que acontece. Nós estamos falando com você porque nós te amamos, para que você seja um escolhido, uma escolhida também. Não é só pensar que Jesus está lá em cima no céu e nós aqui na terra, não. É receber Ele na nossa vida e tê-lo Ele conosco, através da virtude do Espírito Santo de Deus, Ele habitar em nós. No Evangelho de São João, capítulo 17, Jesus faz uma oração entregando cada um de nós a Deus, pedindo por nós. E tem um versículo que ele diz assim: para que todos sejam um, como eu sou um em ti, ó Pai. Eu em ti, tu em mim, eu neles, eles em nós. É assim, mais ou menos. Glória a Deus. Eu vou ver aqui no Evangelho de São João para deixar separadinho aqui para você ler esse versículo e você viver por ele. Você pode abrir na sua Bíblia e conferir. Louvado seja o nome de Jesus. Aleluias. Glória a Deus vivo. Aleluia. No capítulo 17 do Evangelho de São João, Jesus orando por nós, olha só que coisa linda. Eu não rogo somente por estes, os discípulos, os escolhidos, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, aqueles que pela palavra dos apóstolos haviam de crer nele. Eu criei pela palavra dos apóstolos que está escrito aqui. Outros para quem eu vou falar vão crer pela palavra que eu estou falando acerca de Jesus. É isso que quer dizer esse versículo. Olha só que coisa linda. O 21. Para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós. Olha só, coisa linda. Para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que todos sejam um como eu sou em ti. Para que eles sejam um em nós. Coisa linda. Uma união entre nós e Jesus e o Pai. Uma comunhão, para que todos sejam um. Igual, semelhante. Aleluia. Essa virtude gloriosa precisa estar dentro de nós. Porque essa presença do Divino Espírito Santo que faz a escolha, faz o selo, é quem vai nos salvar e nos levar para o céu, irmãos. Sem Jesus Cristo na nossa vida, nós não alcançaremos a salvação. E aí você pode me perguntar, e aqueles que morreram antes de Jesus Cristo? Eles vão ser salvos pelas obras da lei. Os que obraram dignamente, segundo os mandamentos, serão salvos. Porém, aqueles que quebraram os mandamentos
serão condenados. Mas Jesus nos ensinou o mandamento do amor. Glória a Jesus, lindo, maravilhoso. No capítulo de número 14, aqui, no versículo 34, Jesus diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós vos ameis uns aos outros. O amor não fingido, o amor que tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo vence, irmãos. O amor que não suspeita mal, o amor que não julga, o amor que não condena. Esse amor verdadeiro do Senhor Jesus implantado na nossa vida. Então, quando Ele nos perdoa nossos pecados, Ele, através do Espírito Santo, habita em nós. Nós somos um com Cristo e temos essa vontade, esse desejo maravilhoso através desse vínculo do amor por todas as pessoas. Por isso que nós chamamos de irmãos. Aleluia, porque é igual um irmão de sangue que você protege. Se alguém blasfemar contra seu irmão, você vai proteger ele. Se alguém quiser bater no seu irmão, você vai proteger ele. Então, assim, a família de Cristo é desse jeito. Nós protegemos uns aos outros em cobertura de oração, de súplica, de intercessão. E o vínculo do amor é perfeito entre os escolhidos de Deus. Seja um escolhido. Leia essa palavra e se sinta amado, recebendo Jesus no seu coração, confessando publicamente que você é um escolhido de Jesus. Onde você estiver, o Espírito Santo vai te alcançar, vai te selar, vai mudar teu entendimento, vai mudar seu pensamento, vai mudar tudo dentro de você. E aí você pode dizer: eu sou uma nova criatura. Jesus me salvou. Você vai dizer isso: Jesus Cristo me salvou. Eu senti a presença dele, o gozo dele na minha vida. Hoje eu sou diferente. Diga isso. Aceitando a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Seja abençoado. Nesta hora, vamos orar ao nosso Deus, Pai poderoso, maravilhoso, santo e eterno. Glorificamos o teu nome, te rendemos graça, meu Senhor, nesse momento. Eu te apresento, meu Pai, essa pessoa que está vendo esse vídeo, que está ouvindo também. Te peço por ela, por essa pessoa, Senhor, por todos aqueles, ó Deus querido, que forem alcançados por essa palavra, que sejam tocados, que sejam abençoados, que sejam muito multiplicado o teu amor em seus corações, Pai, para que eles vivam contigo e nós, numa família, te exaltamos, te glorificamos e te bendizemos. Abençoa nossas vidas, esse nosso dia chamado hoje, nossa noite de descanso e um novo amanhecer feliz na tua presença, Senhor. Abençoa nossa família, nossos irmãos e dá-nos paz. Muita paz, muita alegria da salvação, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus maravilhoso.